Banhada pela luz do sol, reluz Jerusalém, uma cidade que ao longo de sua história foi palco de grandes acontecimentos para a história da humanidade. Jerusalém está entre as cidades mais antigas do mundo e foi construída na região da Judéia. Durante a Antiguidade Clássica, a cidade se tornou a capital do povo judeu. Mas devido à sua posição estratégica, a região da Judéia foi disputada por diversos reinos e impérios poderosos, tendo sido governada por assírios, babilônios, persas e muitas outras grandes civilizações. Mas com a disseminação do cristianismo, a cidade de Jerusalém ganhou ainda mais destaque, e os reinos da Europa medieval voltaram sua atenção para aquela região. Jerusalém, assim como outras cidades da Judéia, era habitada principalmente por judeus e cristãos, e por volta do ano 630 foi conquistada por um califado muçulmano. Assim, a cidade ficou dividida entre três religiões distintas, que até então conviviam em uma certa harmonia. A cidade era considerada um lugar sagrado pelas três religiões que lá coexistiam. Mas no ano 1009, o sexto califa muçulmano que reinava na Judéia começou a perseguir judeus e principalmente cristãos, ordenando a destruição de muitas igrejas em Jerusalém. Este comportamento inflamou os reinos cristãos da Europa, que já estavam descontentes com o fato de a Terra Santa ser governada por uma potência não cristã. Foi então que o imperador bizantino Aleixo I, temendo que as forças muçulmanas expandissem ainda mais seus territórios, enviou um pedido de ajuda para o Papa Urbano II, requisitando o envio de tropas para conter a ameaça iminente. O Papa aceitou o pedido de ajuda e, graças a um grandioso discurso, conseguiu reunir poderosos reinos rivais sob um mesmo objetivo: retomar Jerusalém e libertar a Terra Santa do domínio dos califados. As palavras do Papa ecoaram por toda a Europa, e até mesmo a população comum entoava o grito Deus vult, que significa Deus o quer. Muitos homens bordaram cruzes em suas roupas ou túnicas de batalha, e por isso passaram a ser chamados de cruzados, e partiram de diversos países da Europa rumo à cidade de Jerusalém. E assim teve início a Era das Cruzadas. No ano 1096 teve início a chamada Cruzada Popular, que pode ser considerada um fiasco completo. Muitos homens de origem camponesa e sem treinamento de combate se juntaram em uma procissão de quase 40 mil pessoas. Entre eles também estavam monges, mulheres e jovens sem idade para lutar. Esta grande marcha criou enormes problemas por todos os territórios que passaram, já que uma turba tão grande necessitava de muito alimento e provisões para muitos meses de viagem. A falta de disciplina desse exército irregular também causou excesso de violência e muitos vilarejos foram saqueados e destruídos, mesmo não tendo nada a ver com o objetivo original da campanha militar. No fim das contas, a Cruzada Popular sofreu uma derrota humilhante contra os exércitos turcos, e milhares de cruzados perderam suas vidas antes mesmo de chegar à Terra Santa. Alguns meses depois ocorreria a primeira cruzada oficial, e desta vez ela era composta por 30 mil guerreiros profissionais, incluindo 5 mil cavaleiros. A luta entre cristãos e muçulmanos se prolongou por 2 longos anos, e no ano de 1099 Jerusalém foi finalmente capturada pelos cruzados. Mas esta grande vitória também ficou marcada pela crueldade excessiva por parte dos cruzados. Jerusalém foi saqueada e devastada. Muitos cidadãos foram executados, fossem eles muçulmanos ou judeus. Este ocorrido mostrou a necessidade de um comando mais eficiente. E para tentar cumprir esse objetivo foram criadas diversas ordens de cavalaria. Entre as mais famosas estão a Ordem dos Cavaleiros Hospitalares, a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos e a famosa Ordem dos Cavaleiros Templários.
A cidade de Jerusalém ficou sob o comando do rei Balduíno I. Os outros territórios conquistados ficaram sob a liderança de senhores feudais europeus e ficariam conhecidos como os Estados Cruzados. Mas a vitória da Primeira Cruzada, na verdade, marcava apenas o início da Guerra Santa entre cristãos e muçulmanos. Nos séculos seguintes, os conflitos pelo controle da Terra Santa se intensificaram e mais 8 cruzadas foram proclamadas. Os acontecimentos mais marcantes ocorreram na Terceira e Quarta Cruzada. A Terceira Cruzada é também chamada de a Cruzada dos Reis e ganhou este nome por conta da participação dos 3 maiores soberanos de sua época: o rei Filipe II da França, o imperador germânico Frederico I e o rei Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. Jerusalém havia sido capturada pelo famoso Sultão Saladino e por isso o Papa Gregório VIII convocou novamente os reinos cristãos para retomar Jerusalém. No caminho para Jerusalém, o imperador Frederico I caiu de seu cavalo durante a travessia de um rio e, devido ao peso de sua armadura, não conseguiu se levantar e acabou morrendo afogado. Já na Terra Santa, o rei Ricardo fez jus à sua alcunha de Coração de Leão e se provou um adversário digno contra o grande exército de Saladino. Após algumas batalhas, tanto Ricardo quanto Saladino chegaram ao impasse. E a cruzada teve um fim quando foi assinado um tratado que garantia a segurança de peregrinos cristãos até Jerusalém, mas a cidade permaneceria sob o domínio muçulmano. A Quarta Cruzada, também chamada de a Cruzada Comercial, teve início em 1202 e foi convocada pelo Papa Inocêncio III, que não estava satisfeito de Jerusalém permanecer sob a liderança muçulmana. No entanto, essa cruzada sofreu um grande desvio de seu objetivo principal e ficou marcada pela ganância e falta de preparo dos líderes envolvidos. A Igreja Católica Romana mantinha sua influência em quase toda a Europa, mas em Constantinopla eram seguidos os preceitos da Igreja Católica Ortodoxa. Esta divisão religiosa já gerava conflitos há muito tempo, e aproveitando-se de outras intrigas políticas, os líderes dos exércitos cruzados marcharam contra a cidade de Constantinopla em vez de seguir para a Terra Santa. O resultado foi devastador. Constantinopla foi tomada, saqueada e incendiada. Cristãos matavam outros cristãos nas ruas da cidade. E a divisão entre as duas igrejas católicas aumentou ainda mais depois disso. A destruição causada em Constantinopla foi tão grande que a cidade nunca mais recuperou seu esplendor. E depois deste terrível ocorrido, os cruzados retornaram para a Europa levando as riquezas da cidade, que era a capital do Império Bizantino. O Papa tinha o poder de declarar as cruzadas e acender a fé das pessoas para participar das campanhas. Mas uma vez iniciada a marcha, sua autoridade não era mais tão relevante. E casos de brutalidade, saques contra a cidade sempre se repetiam. Os reis e lordes que participavam das cruzadas permitiam que tais coisas acontecessem, pois grande parte do que era saqueado iriam para seus cofres pessoais. O ideal da luta pela fé já havia se perdido há muito tempo. As demais cruzadas que se seguiram podem ser consideradas uma sucessão de fracassos, já que frequentemente os exércitos muçulmanos conseguiam retomar os territórios conquistados pelos cruzados. Pouco tempo depois da Nona Cruzada, os europeus perderam todo o controle que exerciam nos territórios da Palestina. E após 200 anos de conflitos sangrentos em nome da fé, as cruzadas no Oriente Médio haviam finalmente terminado. Calcula-se que cerca de 1 milhão de pessoas tenham perdido suas vidas durante as cruzadas. Estes conflitos fortaleceram a imagem dos cavaleiros. A representação do nobre cavaleiro estaria presente na cultura europeia por muitos séculos.
O ideal do cavaleiro, temente a Deus e que busca penitência por seus atos de violência, deu origem a muitos contos na literatura medieval. E se por um lado as cruzadas causaram muita destruição e sofrimento, elas também serviram para criar novas linhas de comércio entre o Oriente e o Ocidente. Algo que viria a influenciar o mundo todo com o avançar dos séculos. A área da navegação teve muitos avanços e as expedições marítimas se tornaram cada vez mais frequentes. Algumas ordens de cavalaria sobreviveram por um longo tempo, como a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, que ainda mantiveram grande parte de sua glória militar e travaram muitas batalhas na Europa. Ainda houveram algumas cruzadas não oficiais, como as Cruzadas do Norte, onde os reis católicos da Suécia e Dinamarca uniram forças para atacar os povos que ainda mantinham suas tradições pagãs, e até mesmo para atacar os cristãos ortodoxos na Rússia. Mesmo após o fim das cruzadas, Jerusalém continuou a ser alvo de diversas invasões e batalhas sangrentas. E até os dias de hoje, a cidade continua sendo objeto de disputa, desta vez entre israelenses e palestinos. Quem estava certo e quem estava errado na longa história das cruzadas é uma questão que talvez nunca tenha uma resposta definitiva. Mas sem dúvida, este conflito nos deixou lições valiosas sobre o quão perigoso pode ser o uso errado da fé.